é o podcast Agroecologia em Movimento da UFPR. Antes de começar seu episódio, a gente vai ter a audiodescrição dos convidados e da apresentadora. Bom, a audiodescrição é muito importante para que pessoas de baixa visão ou cegas se contextualizem e adentrem ainda mais na nossa conversa. Então, eu sou a Janaína, eu sou uma mulher negra, eu uso óculos, meu cabelo é um cabelo crespo, que hoje está dividido um pouco no meio. Eu estou com uma blusa quente, grossa. Eu estou aqui também com uma blusa por dentro marrom, a minha blusa de fora é cinza, e eu estou com uma camiseta colorida. E também uma blusa vermelha. Hoje eu estou com muitas blusas porque está muito frio. E do meu lado está a Gaia, que é uma bonequinha de cor branca e o cabelinho crespo. Ela tem uma flor no cabelo e ela tem um macacão rosa e ela é feita com tecido azul florido. Ela é uma bonequinha de pano. Eu sou a Thaís, eu sou uma mulher de 31 anos, eu sou branca, embora eu esteja bronzeada, porque eu moro na Bahia. Meu cabelo é curto, médio, né, ondulado, escuro. Eu estou com uma blusa verde, com borboletas, borboletas laranja. E eu estou aqui no meu escritório, que tem paredes mais claras, tem um abajur amarelo e um terço pendurado, um terço de Nossa Senhora Aparecida, e alguns colares e um ar-condicionado, e 2 portas. Começa agora mais um episódio do nosso podcast. Oi, pessoal, Janaína aqui, e com vocês para mais um episódio do podcast Agroecologia e Movimento da UFPR. Esse podcast que fala sobre a agroecologia e todos os seus caminhares dentro dela. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito relevante, importante, mas também que não pode deixar de ser falado quando a gente fala da erva mate, que é sobre os povos tradicionais, os quais a erva mate se relaciona. E para falar sobre isso, a gente traz aqui a Thaís, mas eu vou deixar ela se apresentar. Gostaria só primeiro, né, de agradecer muito o convite, professora Rosimeire, Janaína, e também parabenizar o grupo Agroecologia em Movimento, a iniciativa de vocês nos estudos aí da erva mate, né, essa erva tão simbólica para a gente que é do Paraná, que é do sul do Brasil, né, então parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Então, contando um pouquinho aqui, né, da minha trajetória, como que eu chego aí a estudar, me interessar pela cultura faxinalense, também, né, pela erva mate. Primeiro, né, como paranaense aí, como também uma pessoa de família de origem rural, é algo que faz muito parte da minha cultura mesmo, da minha família. Mas trazendo aí um pouco da minha trajetória acadêmica, eu me graduei em Direito também pela Universidade Federal do Paraná, e desde ali, do momento da graduação, eu já me interessei pelas questões aí atreladas ao direito à terra, direito à alimentação, direito socioambiental. Então, eu acabei fazendo iniciação científica já dentro desses temas. E depois, seguindo, né, tive uma experiência fora também, onde estudei mais essa parte da questão da alimentação, atrelada com o meio ambiente, seguida aí do meu mestrado em meio ambiente e desenvolvimento também na Federal do Paraná, chegando então, né, na minha pesquisa de doutorado, minha tese de doutorado, que teve como tema a questão dos conflitos fundiários nas comunidades aí faxinalenses do município de Pinhão do Paraná, que fica aí no centro-sul do Paraná. Então, a minha trajetória acadêmica, ela foi me levando para esse tema da terra, chegando até a questão aí dos faxinalenses, mas, na verdade, eu acho que falar um pouco, né, eu já vou iniciando aqui falando um pouco da minha trajetória e trazendo também um pouco da questão faxinalense, se a Janaína me permitir, porque eu vejo que tem uma relação, né, a minha caminhada, e não só acadêmica, né, às vezes a gente se foca aqui no acadêmico,
mas eu tive uma trajetória de vida que foi me levando a esse interesse pela cultura faxinalense, né? Por essa cultura mais popular do Paraná, né? E isso decorreu de eu ter vivido em lugares onde essa cultura é muito viva. Eu morei quase 2 anos no município de União da Vitória, que é um município ali que fica na divisa com Santa Catarina, que é bem a região onde ocorreu aí a Guerra do Contestado, né? Então, eu acabei, enquanto eu vivia nesse local, acabei me envolvendo enquanto advogada popular com conflitos fundiários nessa região, né? Então, aí muitas famílias que estavam aí buscando, lutando pela terra, né? E a partir ali daquela assessoria jurídica, eu fui convivendo com aquelas pessoas, né, com aquelas famílias, e fui entendendo na prática mais sobre essa cultura aí faxinalense. Eu fui me reconhecendo em muitos traços aí culturais da minha própria história. Então, nessa assessoria jurídica popular, né, que eu acabei realizando com essas comunidades lá de União da Vitória, eu acabei tanto reconhecendo aí traços da cultura local, né, que eu ainda não entendia que era faxinalense, né, eu chamava de cultura cabocla, porque foi essa cultura que eu recebi, foi esse nome que eu recebi na minha família, né, minha avó, trabalhadora rural, falava que ela era cabocla, mas eu reconhecia muitos traços culturais que era da raiz que eu tinha aprendido da minha família, né, então, desde os elementos simbólicos, né, da própria erva mate, do pinhão, da questão também religiosa, né, do monge João Maria. Então, eu fui reconhecendo muita coisa, muitos elementos com essa comunidade e me interessei por estudar mais aí a Guerra do Contestado, a relação dessas comunidades, desses modos de vida comunitários com a natureza, com os recursos comuns, né? E a partir daí que eu fui me apropriando e me aproximando mais dessa temática. E aí, né, chegando já, né, no momento aí que eu fui fazer, né, realizar minha tese de doutorado, eu estava trabalhando como assessora parlamentar dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, na Comissão de Direitos Humanos, e lá eu fazia parte da Comissão de Conflitos Fundiários do Governo do Estado do Paraná. E aí a gente teve uma diligência na qual eu fiquei encarregada de analisar o conflito de posse que era relativo ao faxinal dos Ribeiros, que é um faxinal que fica na região de Pinhão. E aí, quando eu olhei o processo, né, eu achei que era somente um caso de conflito por posse mesmo, né, assim, aquele básico do direito que a gente tem, do direito de propriedade, da questão possessória, do esbulho, né, da invasão, como se chama. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que era uma comunidade consolidada, com cultura ancestral mesmo, né, antepassados que estavam lá por muito tempo. E aí eu fui me dando conta, né, que se tratava aí de uma comunidade tradicional. E aí eu me interessei muito, comecei a trabalhar e ler mais sobre aquela comunidade, sobre a história de Pinhão. E aí não teve jeito, eu acabei mudando meu tema de tese para estudar a questão, primeiro, dos conflitos fundiários da Pinhão, mas chegando aí a essa questão cultural mesmo, de que se trata de uma realidade territorial diferenciada, né, e já tendo aí, né, entrando no tema a partir aí de diversas frentes, né, pelo trabalho, por ter vivido em locais onde essa cultura é muito viva, e também pela minha própria trajetória e cultura da minha família, né, então a parte pessoal. Então meio que se encontrou aí esse interesse meu com a questão da erva mate, da cultura aí dos faxinais, com a minha trajetória acadêmica, né? Ai, que bom saber. É porque, no fim, as histórias, elas acabam se... É uma tessitura que se cria, né? Quando o pessoal
acaba encontrando esse acadêmico e a gente tem uma visão também diferenciada quando a gente tem essa bagagem familiar, essas lembranças, essas memórias. Então, a gente acessa a memória e consegue, né, realizar um processo mais intimista com esses trabalhos acadêmicos. Muito incrível. E, Thaís, se a gente pensar assim, uma pessoa que não conhece o Faxinal, nunca ouviu falar, o que é o Faxinal? Quem são os faxinalenses? Olha, existem muitas formas, né, da gente explicar, né, o que que é. Primeiro a gente tem o sistema faxinal, né, que é um sistema de vida. A gente pode dizer que é uma organização aí produtiva, social, cultural, também simbólica, que está na base do que vai constituir, né, uma territorialidade específica, e essa territorialidade específica ela vai se caracterizar por terras, por áreas, né, rurais que são tradicionalmente ocupadas por comunidades que efetivam, de alguma maneira, o uso comum, né, e dentro de um espaço específico, de um território específico, que são aí as florestas de araucária e as áreas de campo também, que são típicas principalmente aí da região centro-sul do Paraná, né, mas a gente tem também essas organizações de uma forma mais ampla no interior do Paraná e também em Santa Catarina. Então, a gente pode dizer que o sistema faxinal, ele vai dizer respeito, né, ao faxinalense. Aí a gente já entra nas comunidades, né, que são comunidades, então, que a gente diz que são tradicionais, que estão presentes principalmente aí na região centro-sul do Paraná, e elas possuem uma história em comum, né, além delas terem essas características ligadas a esse território, elas têm uma história que é atrelada à busca pelo que a gente chama de terras livres, né, terras que não foram ainda apropriadas àquele sistema da propriedade privada, né, e essas pessoas, elas têm esse histórico de buscar essas terras para elas poderem trabalhar, para elas poderem viver, para elas poderem criar suas famílias. Então, a gente tem um histórico aí de uma luta por sobrevivência mesmo, e a gente tem um histórico também de famílias que tiveram uma origem ancestral na luta, né, em relação aí à expulsão de terras, né, então são famílias, pessoas que foram expulsas de terras, que tiveram que procurar, então, outras terras aí que pudessem viver de uma forma mais próxima da cultura que elas estavam acostumadas, né. Quando eu fiz o trabalho aí de campo, eu percebi também que tem um histórico até com a Guerra do Contestado mesmo. Então, muitas famílias faxinalenses que contam que os seus ancestrais enfrentaram aí a Guerra do Contestado, né, e lá, naquele contexto da guerra, a gente já tinha os redutos, né, se você verificar, a gente tem faxinais que se chamam redutos, que tem no nome, né, o reduto. E o reduto, eles eram essas comunidades lá da guerra, né, de famílias que viviam com um modo mais comunitário, de viver aí numa conexão com os bens comuns da natureza. Então, a gente vê que tem uma origem desde lá, né, assim, conectada com as florestas, das araucárias, enfim. Então, assim, de uma forma simples, a gente poderia dizer que diz respeito a essas terras, a essas comunidades. E aí a gente tem também, né, a lei estadual, que é a lei do estado do Paraná, que é a 15.673, de 2017, que ela já vai trazer uns traços mais exemplificativos dessa territorialidade, né, então, ela vai falar, né, é comum também que alguns pesquisadores falem, né, dessas características da produção de animal à solta, né, então eles têm, principalmente o porco, né, a galinha criado solto, forma assim crioula mesmo, né, também a existência de terras que são de uso comum, né, então eles não têm essa ideia rígida de cercar a sua área e individualizar, né, então, assim, existem várias áreas que são realmente de uso comum, assim também como a floresta, ela é mais de uso comum, né, também tem uma produção agrícola que é de base familiar, ela tem também a ideia de uma policultura alimentar, como ela tem bastante forte a ideia da subsistência, né, então a produção de diversidade de alimentos,
Assim também como tem, né, o extrativismo florestal de baixo impacto, por exemplo, da erva mate, né. E para além desses elementos mais materiais, dentro da lei e também nas pesquisas, a gente tem a presença da cultura própria e, principalmente, aí os laços comunitários, né, eles têm fortes esses laços de solidariedade. A gente pode fazer referência aí aos mutirões de trabalho, deles se juntarem para trabalhar tanto nas áreas comuns, quanto também uns nas áreas dos outros, e também para organizar ali as festas religiosas, né, então a gente tem essas festas dos santos, a festa do Divino Espírito Santo, entre outras, assim, que são muito presentes nessa cultura e que também vão envolver esse trabalho coletivo, esses laços de solidariedade, né. Então eu acho que, assim, para quem não conhece, esse é um bom panorama, assim, para ir compreendendo um pouco mais a cultura faxinalense, mas também sem a gente esquecer, né, que essas comunidades elas são vivas. Então, quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, às vezes a gente deseja que eles fiquem tipo parados no tempo, que eles representem exatamente aquele modelo que a gente imaginou e até idealizou, romantizou, né? Só que não, né? Eles estão aí vivendo na realidade, no mundo. Então é natural que essas questões assim mais objetivas e materiais, como por exemplo as cercas, a criação dos animais em comum, elas podem acabar sendo modificadas, até impedidas, né, pela realidade aí da pressão mesmo que os modos mais individualizados de propriedade exercem, mas isso não quer dizer, né, que ao se reformularem eles deixaram de existir, né? Então eles, mesmo quando não se mantém muitos desses traços mais materiais, a gente ainda pode identificar a presença aí dos faxinalenses, do sistema faxinal, pela permanência de outros traços aí que sejam mais ligados tanto a esse histórico, essa ancestralidade, né, faxinalense, quanto também a questão da relação com a solidariedade, com os bens comuns da natureza, e pensando que a gente está falando também de uma identidade, né, e não somente de um aspecto físico, né, de como os faxinais eles se apresentam, né, então eu acho que a gente pode falar, assim, que tem uma relação grande com um modo específico de territorialização, uma diversidade étnica, uma diversidade de relações sociais, né, simbólica, prática, enfim, é algo muito rico, né, e muito complexo também, que torna até difícil, assim, a gente explicar de uma forma muito estanque, né, mas eu acho que esses traços, esse histórico traz um pouco a dimensão geral do que seja um faxinal. Você trouxe de uma forma muito incrível. Eu acredito que é importante demais a gente reforçar sobre essa identidade, né? Então, é uma forma de existir que se carrega na identidade. E é isso, os povos tradicionais têm que ser considerados como indivíduos que estão passando pelo processo de estar, né? Esses povos tradicionais, eles mantêm sua cultura viva, apesar desses processos, né? Da vida moderna. E, enfim, você trouxe de uma maneira que conseguiu dar esse panorama e também lembrar que esses povos são resistência, né? Eles resistem e mantêm sua cultura lutando por ela, né? Lutando para manter esses traços dentro dos seus processos, dentro da sua forma de viver e levando essa ancestralidade, essa herança para frente para os mais jovens. Mas vamos falar da erva mate. Quando a gente vai estudar os povos faxinalenses, a gente vê essas relações simbólicas, como você trouxe, com as culturas, né? Seja do pinhão, seja da própria araucária, não só visando essa produção, e também da erva mate. Qual que seria essa relação entre essa erva mate e os povos faxinalenses? Sim, Janaína, é muito interessante, é muito importante a gente olhar, assim, para essas relações, mais, de uma forma mais sensível, né, como se dá essa relação aí, entre esses elementos aí, do território e, a cultura faxinalense. E eu diria que, para a gente falar, né, assim, da própria cultura faxinalense, a gente precisa entender como se dá essa relação, né, porque a história do que é ser faxinalense, ela só se dá porque ela existe nesse território específico.
E esse território específico, onde surge a cultura faxinalense, ela tem a presença, né, da erva mate. Então, a gente pode até olhar um pouco mais, assim, para a sensibilidade dos povos originários, né, dos povos indígenas, que eles entendem que tudo, né, assim, os animais, as plantas, as árvores, todos têm uma presença, né, de um espírito, né, presença espiritual, e todos fazem parte de uma mesma sociedade, né, não tem a sociedade dos humanos e a sociedade e separado dos animais, separado das plantas. Então, a gente pode tangenciar, se aproximar um pouco dessa sabedoria para entender, né, que a sociedade, a cultura, a comunidade faxinalense tem a presença, então, da erva mate, né, assim como tem a presença da araucária, né, do pinhão, de tantos outros animais e também plantas aí que constituem esse território. E aí, a erva mate, né, eu acho que é interessante a gente observar que ela se conecta com tradições muito antigas dos habitantes aí das florestas de araucária, né, e aí a gente precisa olhar desde lá dos povos guaranis, né, principalmente, e dos povos caigangue que habitavam essa região. E aí a gente precisa olhar também um pouco, né, assim, para qual que é a constituição faxinalense, né? Alguns autores falavam, né, quando começou-se a se estudar mais os faxinalenses, se tratava de como eles tinham aí uma origem relacionada com os povos, as tradições comunitárias da Europa, né? Mas os estudos que vieram depois e foi se aprofundando aí, né, tanto uma etnografia, uma presença nos territórios faxinalenses, percebeu que, na verdade, é muito mais amplo que isso, né, sim, tem esse aspecto, mas tem bastante aí a presença dos povos indígenas, né, dos indígenas aí fugidos do sistema de peoagem e também de trabalhos escravizados também, da população negra, né? Então, essa diversidade, ela está presente nos faxinais, e os modos comunitários que estão presentes também vêm dessa raiz, né? Então, por isso que quando a gente vai falar da relação dos faxinalenses com a erva mate, a gente precisa olhar para a relação que os próprios guaranis e caigangues tinham com essa erva, né? E eles se conectavam com essa erva mate a partir da bebida, né, e também, né, outros usos, né, usos medicinais, mas bastante uso aí na bebida, e ela era aí utilizada principalmente pelo valor medicinal e também pelas cerimônias religiosas, né. Então a gente pode dizer que para a cultura faxinalense, como ela vem desse histórico territorial, né, não está separada, né, não é algo que surge depois do nada, né, algo que vem também dessa raiz, tanto a inteligência, né, que leva a saber que a erva mate é um alimento, e que tem um valor também, né, social, um valor medicinal, vem dessa raiz, né, indígena, então, que constitui aí o faxinal, né, então, eu diria que está muito presente na cultura da região, advindo desde aí, né, e também pela erva mate mesmo, dentro aí dos processos de colonização, sempre ter se mantido aí com muita relevância, né, muito presente, então, nos usos de todas as culturas que chegam a esse território, faz, né, o uso aí da erva mate, e aí a gente tem, né, assim, a ideia muito forte da socialização ligada à erva mate, né. A erva mate é uma bebida, a erva mate e a bebida, né, que vem da erva mate, ela está muito ligada aí ao processo de socializar, né, de fazer rodas de conversa, e é interessante até a gente ver que os jesuítas, quando eles faziam o processo de catequização, eles utilizavam, né, com os indígenas a erva mate para facilitar essa conversa, né. Então, enfim, é uma cultura muito antiga mesmo, né, e ela se torna integrante realmente da realidade faxinalense, porque essa é uma cultura que ela passa a existir a partir de uma territorialização específica nesse local, né,
em que a erva mate é muito presente. Então, pode dizer que desde que surge, né, desde que começa a existir a cultura faxinalense, a erva mate já era presente, já fazia parte dessa realidade. É essa relação diferenciada com essa natureza do entorno, né? Então, essa valorização desses saberes que vão sendo transmitidos de geração em geração, que acabam gerando também esse pertencimento ao território, pertencimento à sua cultura. E você comentou, né, sobre os significados simbólicos e também voltados à religiosidade ali. Então, você poderia comentar um pouquinho sobre esse significado simbólico da erva mate para os faxinalenses e alguns outros processos culturais que se relacionam com esses elementos, essa natureza que está tão presente, tão forte e que traz também esses traços específicos dessa territorialidade paranaense, né? Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Sim, eu vejo assim que a erva mate, né, a forma como a erva mate ela se une, né, com a cultura faxinalense, enquanto alimento, né, enquanto um objeto, uma existência ali também simbólica, né, ela está muito relacionada, assim, com as ritualísticas, né, que estão atreladas aí, e que, como eu falei, né, eu vejo, assim, bastante oriundas aí, muito relacionadas mesmo com a cultura dos povos originários dessa região, né. E aí eu acho interessante, assim, de olhar, né, que o quanto o território ele tem uma função e um impacto, né, sobre a subjetividade, né, assim, eu acho que a pessoa que você é num território, ela não é a mesma em outro território, né, a gente tem, assim, eh, o processo de territorialização, ele vai se relacionar com a perpetuação aí de elementos culturais que são próprios de uma realidade local, né. Então para minha experiência aí fazendo as pesquisas de campo, indo, né, às casas dos faxinalenses, eu vejo, assim, uma relação muito grande, assim, simbólica, ritualística com a forma dos faxinalenses se relacionarem, né. Então, né, eu vejo que a erva mate ela tem, uma simbologia muito grande a partir das ritualísticas da como os faxinalenses eles se apropriam e também tanto fazem o consumo quanto também o trabalho, né, dentro da erva mate. E aí isso me lembra muito as experiências dos trabalhos de campo que eu realizei quando eu estava fazendo a pesquisa de construção da tese, né. Então, ao chegar nas casas dos faxinalenses, né, para conversar com eles, era muito comum, eu fui na época ali de junho e também fui na época de agosto, né, eu tive 2 idas, assim, que eu fiquei algum tempo lá no território. E eu chegava nas casas dos faxinalenses e sempre tinha, primeiro, o fogão a lenha aceso, e toda casa tinha pinhão, então eles já buscavam ali o pinhão, e colocavam e faziam ali no fogão a lenha, e também a erva mate, né, que estava presente, e eu observava o quanto o beber erva mate estava associado aí tanto a esquentar, era uma época muito fria, né, então era muito propício, assim, isso de chegar na casa e beber mesmo a erva mate, quanto também um momento ali de conversar, né, ali a comunidade que eu estudei, ela passa ainda e passou por um processo muito forte de resistência pela luta pela terra, para estar nos seus territórios, devido à pressão extrativista da madeireira que chegou no local. Então eles indicaram, assim, como o momento da roda de tomar erva mate também era um momento de articulação política, né, de trocar informações entre vizinhos, de questões que eles estavam enfrentando. Eles trazem também isso de receber bem também, né, receber bem o visitante, a pessoa que está chegando, chegar em casa, diz respeito também a esse ritual de beber o mate, né, então ali a erva também é produzida para bebida.
Então, traz tanto uma forma aí de descontrair, né, de conversar entre os vizinhos, e eu enxergo também, né, para além desse ritual de beber a erva, a gente tem a questão dos mutirões, né, da poda da erva mate, que também muitas vezes envolve chamar, né, um padre para fazer uma missa, para abençoar esse momento, né, então a erva mate realmente tem uma importância econômica grande, né, para os faxinalenses, então tem esse lado ritualístico também de unir todo mundo para fazer a poda e também para marcar esse momento em que é possível fazer a poda com outras festividades e outros rituais aí, que a gente pode falar mais desse campo religioso, né. E aí a gente pode também olhar para como que o uso das ervas é presente para a cultura faxinalense, né. Desde lá do monge João Maria, né, que tinha essas práticas de utilizar as plantas com fins medicinais, a gente tem essa cultura presente também, né, e a erva mate, ela acredita-se, né, se acredita dentro da cultura faxinalense que ela proporciona a paz, né, assim, trazer, quando existem conflitos, você é só vamos tomar um mate, vamos resolver, né, isso. Então tem esse lado, desse sentido, bem simbólico mesmo, da erva mate trazer a paz, né, trazer união, trazer unidade aí, dentro da comunidade. São os processos comunitários de fato acontecendo e que moldam, né, as relações, moldam a forma de ver esse território e se relacionar com esse território. E você comentou duas coisas, mas daí a gente pode ir conversando, né? Trazer um adendo que sempre me traz e me remete quando a gente fala de povo tradicional, é que quando a gente tem esse processo de valorização da erva mate, a gente também está promovendo, né? Esses povos também estão promovendo a preservação desses territórios, né? Dessa biodiversidade. Então, os povos tradicionais, eles são os principais preservadores da natureza, mas o quanto isso é muito natural, né? Nessa forma de se relacionar, e quanto é interessante observar que é aí que essa cultura se faz mais forte, mais presente, né? Nessas formas de olhar mesmo, né, para essa natureza, para esse território, para os seus pares, buscando unidade, buscando comunhão. Tô vendo as perguntas aqui. Tá. Beleza, acho que. Acredito que agora a gente pode falar um pouquinho, né? Peraí, vou voltar. Acredito que a gente pode trazer um pouquinho desse aspecto religioso, né? E você trazer um pouco mais dessa história que, com certeza, é uma história muito rica. E eu falar para você, eu sou paranaense e eu conheci os faxinais a partir desses processos de me aproximar dessas culturas que aqui existem. Então, é muito interessante fazer o resgate. Então, quando a gente fala de faxinal, a gente também está fazendo o resgate dessas histórias, né? Desses processos culturais que existem aqui e que muitas vezes acabam, né, sendo deixados aí pela história, e o resgate dessa memória, resgate dessa cultura, resgate desses territórios, e também para que cada vez mais nós, enquanto pessoas das grandes cidades e que estão tentando se conectar com esses processos históricos, apoiem esses povos, defendam esses povos também, né, dentro dos espaços urbanos, para além deles, né, a gente se unir nessa resistência, se unir nessa luta, para a gente também poder identificar a importância que esses povos e resgatar a importância desses povos dentro desse nosso território paranaense. Então, se você puder comentar um pouquinho dessa questão religiosa, contar mais essas histórias. Eu acho muito bonito também, Janaína, a gente olhar para isso, porque, por exemplo, quando a gente fala, né, da erva mate, a gente geralmente vai olhar, né, assim, muitas obras falando, muitos estudos que vão trazer aí o aspecto mais econômico, né, assim, a gente precisa lembrar que a gente teve um ciclo econômico, né, que a gente reconhece a nível de Estado, né, os livros de história vão tratar disso, a nível de história que teve uma influência nacional,
que foi o ciclo da erva mate, né? Então, realmente, quando a gente olha para a erva mate como uma mercadoria, né? Vamos dizer, já é uma mercadoria muito valorizada, né? Economicamente, então isso tem impacto político e histórico nesse sentido. Mas nós temos aí uma história e um aspecto mais íntimo e mais simbólico aí relacionado a essa erva, né? Que, como eu disse, acaba trazendo traços muito bonitos. E um desses traços que eu acho muito legal, que me toca muito quando eu estou nos territórios, é esse misticismo, a gente pode chamar, né? Mas que é uma expressão muito verdadeira, não é um misticismo no sentido, não falo no sentido pejorativo, mas no sentido de dizer respeito à realidade interior, subjetiva dessas comunidades, né? É uma subjetividade e que é muito real, né? É uma realidade também. E aí, quando a gente está nos territórios, a primeira coisa que é muito presente, ele sempre tem essa referência ao monge João Maria. E existe muito presente a prática das benzedeiras, né? E aí, para mim, isso tem, assim, um afeto muito grande envolvido quando eu falo dessas práticas, porque minha avó materna, ela era benzedeira, né? Já falecida, então ela sempre nas orações dela se falava do monge João Maria, então ela benzia em nome do monge, né? Então as plantas que ela escolhia tinha a relação desse conhecimento que veio dessas comunidades que deu nome aí ao monge. E aí a gente precisa lembrar um pouco quem que era, né? Quem que será esse monge, da onde que vem? Porque na verdade ele não é um santo católico. Ele não foi reconhecido pela Igreja Católica. Mas nessa região, né, do Paraná, assim como Santa Catarina, ele é mais do que reconhecido, né? Todo mundo acredita, todo mundo reza, todo mundo benze em nome do monge. E aí, na época lá, né, quando a gente está falando lá dos primórdios do que deu origem, né, aos faxinanenses dessa cultura local, que a gente olha para a Guerra do Contestado, existia um esforço da Igreja Católica para acabar com esse tipo de referências populares, né? Porque a ideia era que somente o que está dentro, né, da doutrina realmente católica que pudesse ser aí cultuado pela população, né? Assim, você cultuar e você seguir, né? Essas outras figuras seria, vamos dizer assim, uma heresia. Mas a verdade é que o conhecimento desses monges, ele era muito atrelado a esses territórios, né? Então, o monge João Maria, ele foi, na realidade, o que tudo indica, né? Porque também as nossas fontes não são tão exatas, mas o que se indica foram 3 homens, 3 pessoas, que viviam de uma forma simples, né? Eles percorriam, eles eram como se fosse, assim, um pouco andarilhos, né? Eles andavam por esse território da região das florestas de Araucária, e eles se comunicavam com essas populações que viviam nessa região, e passavam conhecimento sobre ervas, sobre o uso medicinal das ervas, benzimento, sobre também o direito dessas populações de existir nesse local, o direito de acessar a terra, né, de que a terra, quando eles sofriam aí agressões, né, em relação a colocar em risco a presença deles nesse território, esses monges, eles traziam essa referência, né, de que eles eram guardiões, vamos dizer assim, essa população era guardiã desses locais, né, e então eles traziam conhecimentos também, sabe, para a população local, e eles praticavam benzimento, inclusive das nascentes. Então, até hoje, nessas regiões aí onde a gente tem os faxinais, a gente tem muitas fontes de água nascentes que acredita-se foram benzidas pelos monges, que depois vira uma figura só, que é o monge João Maria, mas que foram essas 3 pessoas, e que essas águas são sagradas, né? Essas águas, elas abençoam essa população que está lá e traz esse sentido de sagrado para essa população pobre mesmo, né? Assim, a população que tem uma origem humilde, né? Diria assim, não pobre, mas humilde mesmo, dessa região, né? E coloca
essa população humilde como a verdadeira, vamos dizer assim, guardiã e dona dessas terras, né? Então, a gente percebe desde de uma vinculação até da forma dessa população entender a religião católica, né, vamos dizer, os ensinamentos da religião cristã, né, o cristianismo, vamos dizer. A religião assume aspectos que a gente fala que são populares, né, a gente tem, né, assim, trechos da Bíblia mesmo que eram falados, né, por esses monges e que são referenciados por esses monges, como salmos, enfim, que fazem referência à humildade, né, aos humildes serem os donos da terra. Então, essas ideias, assim, de conexão com a natureza vêm muito dessa origem, né, e a forma como a religiosidade se dá nessas comunidades, ela tem essa origem muito presente, né, e também essa conexão com as ervas, né, não é por acaso que se dá essa ligação de proteção da floresta, né, eles enxergam que a floresta é o que mantém eles ali, né, mantém eles vivos ali. É por existir essas florestas, por exemplo, que essas áreas elas não tinham interesse para produção agrícola mais massiva, né? Essas áreas elas não estavam ali dentro do mercado de terras enquanto propriedade na época em que eles conseguiram chegar lá. Então eles só conseguiram chegar nessas terras porque tinha florestas e que aquelas florestas não eram valorizadas, né, economicamente. E depois eles passam a sofrer, né, processos violentos justamente porque começa o ciclo madeireiro, né, então começa a haver esse interesse madeireiro sobre essas áreas, e então eles começam a sofrer uma maior pressão. Então eles entendem, conseguem conceber essa relação da existência deles com a existência da floresta, bastante também por esses elementos mais místicos, eu diria, assim, que trazem também essa relação com o poder aí da floresta em pé, né? E a erva mate, ela vem trazer isso, porque os ervais nativos, eles dependem da existência da floresta para permanecer, porque um tipo de árvore que depende de existir as árvores mais velhas, né, as árvores ali terciárias, né, que fazem o sombreamento, né, então aí a gente tem como ervas nativas aí as ervas sombreadas, então elas dependem da existência da floresta. E a erva mate, ela foi realmente muito importante para a venda também, para que essas comunidades tivessem acesso a alguma renda, né. Então, a sobrevivência delas está completamente atrelada, né, à floresta, que acaba tendo esse significado bastante religioso mesmo, porque é o que garantiu a sobrevivência, né. Então, quando a gente escuta as histórias, assim, presencialmente mesmo, a partir dos faxinalenses, existe uma emoção muito grande, assim, porque eles vieram de uma vida muito difícil mesmo, né, seus antepassados vieram de uma vida muito difícil, fugindo realmente de violências, da fome, da falta de acesso à terra, né. Então, quando eles chegam nesses locais, todas essas plantas, todas essas árvores, os acolhe, os dá alimento, os dá oportunidade de viver e criar seus filhos. Então, é realmente assim, eu vejo um sentido também muito materno, né, um âmbito assim de religiosidade de natureza muito mais materna, nesse sentido de dar o sustento, né, de acolher e dar o sustento, que eles conectam. Então, por isso que o catolicismo que é praticado para as comunidades é muito diferente, né, do catolicismo comum, é um catolicismo popular que é pautado nessa ideia de conexão com a natureza. Os povos tradicionais, quando a gente, de novo, né, a gente falando muito sobre a relação com essa natureza, essa religiosidade integradora, né, essa religiosidade complexa, complexa não no sentido difícil, mas complexa no sentido de muita coisa, né, esse muita coisa que acaba nutrindo de fato uma religiosidade que traz os aspectos de questões sociais, econômicas, ambientais, e que
dá essa dimensão e essa forma respeitosa de lidar, né, com esses outros seres, com esses outros processos naturais. E quando a gente está caminhando para o fim do nosso podcast, e agora eu queria mais trazer os aspectos modernos, assim, né? Você enquanto uma pessoa do direito, né? Então, como tem se dado, porque quando a gente fala de erva mate, a gente não pode deixar de falar também sobre esses povos vivos, né? Como você disse, esses povos que ainda vivem, que ainda estão nos seus territórios, que ainda resistem nos seus territórios. Então, você poderia trazer um pouquinho de como está esse panorama, né? Como que tá essas relações? Esses povos, eles estão conseguindo manter suas terras? Como que está essa questão assim, mais de direitos humanos de fato, né, em relação aos povos faxinalenses? Essa pergunta, Janaína, eu vejo que ela está no cerne, assim, das discussões, né, quando a gente fala, acho que de todos os povos, comunidades tradicionais, mas especialmente os faxinalenses, né, pela realidade pela qual eu tomei contato mais profundamente, né, com a realidade faxinalense, eu percebo fortemente, né, o quanto eles sofrem uma pressão, né, do modo tanto de propriedade moderna, da propriedade capitalista, quanto também dos modos de produção hegemônicos sobre as suas terras, né? Então, eles são realmente, assim, entre as comunidades aí que eu vejo mais pressionadas, né? E eles não têm um sistema de proteção tão firmado, por exemplo, quanto dos povos indígenas e dos povos quilombolas, né? Eles são, vamos dizer assim, uma realidade mais específica, né? Assim como outras comunidades tradicionais que têm essa especificidade, né? Eles acabam não tendo um direito territorial especificamente protegido dentro lá desde a Constituição Federal, né? Então, são sistemas que vão se atrelando, né, juridicamente, outros sistemas que vão se atrelando a nível estadual, às vezes a nível municipal, e que vão trazendo essa proteção, né? Mas não existe um sistema tão estruturado quanto dos povos indígenas e dos povos quilombolas. E aí a gente tem também uma dificuldade da própria identificação, né? Às vezes a gente tem comunidades faxinalenses que não se reconhecem como tal. Então, elas, grande parte, né, assim, eu diria que hoje a totalidade das comunidades faxinalenses, mesmo aquelas que já estão reconhecidas, que já têm seu direito territorial reconhecido, elas sofrem uma pressão muito grande em questão de grilagem de terras, esse processo violento mesmo, no qual o sistema hegemônico de terra ele vai cada vez mais precisando buscar novas terras para continuar, né, crescendo e se reproduzindo no modelo capitalista. Então, com isso, acaba que essas comunidades sempre estão sob conflito de violência, assim, é muito comum, né, e a comunidade a qual eu estudei, eu fui estudar justamente porque sobre os faxinalenses de Pinhão recaem mais de 20 ações de reintegração de posse, e lembrando também o caso lá do Alecrim, né, comunidade Alecrim, que alguns anos atrás foi despejada e foi realmente pelo próprio Estado, né, então além dessa pressão que muitas vezes os donos de terra, os proprietários exercem sobre essas comunidades, ainda o Estado às vezes vai validar por meio do judiciário, né, então realmente a gente vê assim que no âmbito do direito, principalmente do sistema de justiça, ainda está muito aquém na proteção, no reconhecimento, e até de pelo menos não cometer, né, não dar fundamento para esse tipo de violência. Mas em termos assim de políticas públicas e também em termos jurídicos, a gente tem muitos avanços também, né? Então a gente já tem, como eu falei, a lei estadual que reconhece a territorialidade faxinalense, a gente tem o reconhecimento da identidade faxinalense, a gente tem também o sistema Aresur, que é chamado. O que quer dizer Aresur, né? São áreas especiais de uso regulamentado específicos, né? Então, os sistemas faxinais que a gente tem, eles podem, dentro de um decreto estadual, que é o 3446, eles podem ter esse reconhecimento enquanto uma área extrativista especial, né? Que está aí vinculada ao modelo de vida deles. Com isso, eles têm tanto proteção quanto também acesso
uma parte ali de orçamento, né, assim, de valores para manter as estruturas comunitárias, né. Então a gente percebe aí que tem uma relação também desse decreto das ARESURs, do reconhecimento dos faxinais com a Constituição Federal, né, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, e o artigo 261, parágrafo 1º da Constituição Federal, que traz aí a base para a proteção dos territórios tradicionalmente ocupados. Então a gente tem esse sistema, vamos dizer, essa ordem legal, né, que traz essa proteção, a gente tem essas políticas públicas, mas, né, a gente vê aí que mesmo assim existe uma exposição muito grande, porque a pressão desse sistema que a gente chama capitalista, ele é constante, né, e ele vai em sentido muito inverso, né, ao sentido que é das realidades comunitárias. Ele está muito nesse contexto também da colonização, né, quando se chega, né, para colonizar essas áreas, não se olha para a riqueza, para a cultura, para a diversidade, se olha o que dá para tirar daqui para gerar valor de troca, de gerar riqueza, de gerar dinheiro. E aí a ideia é ir lá e tirar tudo, né? Então é constante essa pressão colonial, essa pressão capitalista, ela se perpetua, né? Então, quando a terra ali começa a ser mais valorizada, por exemplo, nessas áreas, essas terras que não tinham grande valor dentro do mercado de terras, hoje em dia já são muito valorizadas, porque a terra vai se tornando cada vez mais cara. Com isso, existe uma pressão para que eles saiam dali. E a partir do momento, por exemplo, que eles vendem, né, e entra um chacreiro no modelo convencional, ele já não entende, não é favorável à criação de animais à solta, né, porque vai lá e vai comer a produção deles, vai atrapalhar. A gente teve casos de animais que foram mortos nesse contexto, né, de faxinalenses respondendo processos pela destruição, pelos animais à solto que foram lá, né, e destruíram a produção, né, então eles não têm esse sistema de cerca, então a gente vê que começa a surgir um monte de conflito, e o Estado, que deveria proteger, vem e, na verdade, pune até esses modos aí que não se encaixam, né, então vai sofrendo uma pressão e um afogamento. Mas aí a gente traz também, né, que a gente tem a organização de movimentos sociais, né, eu acho que não dá para terminar sem falar da Rede Puxirão, que é uma organização dos povos faxinalenses que surge muito atrelada também às lutas ali de Pinhão-Paraná, né, lideranças ali. Então a gente tem a luta de lideranças faxinalenses ali de Pinhão, que foram muito importantes, né, para o movimento da Rede Puxirão, e esses movimentos, eles continuam se articulando, né, então a gente tem aí a articulação dos faxinalenses, que vai aí também atuar para que essa cultura seja protegida, né, então, assim, de uma forma autônoma, perpetuam esse conhecimento e a identidade faxinalense. Então, a gente olha para os avanços do Estado, mas também a gente olha os vários limites que esse Estado, né, apresenta para a proteção das comunidades faxinalenses. Ao mesmo tempo, a gente vê que é uma base muito autônoma, né, a autonomia é muito importante aí para a base faxinalense, então por isso os movimentos sociais estão aí, vamos dizer, às vezes tendo uma representação, uma importância maior, muito maior, né, tenho certeza, do que simplesmente uma lei, né, o direito, o Estado. Então, eu vejo que essa organização coletiva e autônoma dos povos faxinalenses, ela é mais importante até do que o Estado e o próprio direito, porque é ela que vai fazer pressão sobre esse Estado para que haja essa proteção. E eu acompanhei também casos em que, mesmo depois do reconhecimento da territorialidade, da identidade, da ARESUR, essas comunidades continuaram sofrendo pressão e continuaram sofrendo processos de reintegração de posse, o que é mais absurdo, assim. Então a gente vê como tem um descompasso bem grande, né, embora a gente avance ali no texto da lei. Então eu tive essa experiência de trabalhar no Poder Legislativo, né, então me esforçava nessa questão de aprimoramento legal, mas aí a gente vê um sistema de justiça, um Estado que realmente tem uma grande dificuldade, né, de compreensão
e de priorizar, né, essas realidades que têm uma importância tão enorme, né, quando a gente vai olhando, assim, para esse contexto que a gente vive de mudanças climáticas, né, de processo das pessoas estarem cada vez mais desconectadas das suas subjetividades, né, assim, até questões mesmo, problemas de saúde mental generalizado, né, então a gente vê tudo que essa cultura vem trazer, né, de valores culturais, de união, solidariedade, de outra relação com a natureza, que é tão importante, mas que não está realmente, né, nas prioridades aí, governamentais, né, e acaba colocando essas comunidades aí em risco mesmo, né, nas suas existências. Thaís, que maravilha te ter aqui no podcast hoje. Você trouxe muita história, um panorama muito bom de como esses povos vivem e resistem nos seus territórios. Fico muito feliz de ter contato e poder usar esse espaço do podcast também para fazer esse resgate, para que mais pessoas consigam ter ali na memória, lembrar dos povos faxinalenses e que possam lutar lado a lado com eles para manter essa cultura viva. Eu agradeço muito, né, a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com a Janaína, e eu gostaria de recomendar, sim, um projeto que eu acho lindo, é muito interessante, que se chama Histórias de Faxinais, Exposição Itinerante e Livros de Conto. Esse foi um trabalho aí que reuniu tanto uma exposição de objetos que retratam a cultura e a história dos povos de faxinais, da região de Pinhão, e também reúne 2 livros de contos infantis, pelo qual as crianças e os adolescentes faxinalenses, eles contam as narrativas locais, né, que trazem muito das características faxinalenses, né, inclusive sobre a erva mate, né, tem um conto em especial que se chama O Bicho, que eu inclusive cito na minha tese, em que a gente percebe essa relação dos povos faxinalenses já no dia a dia com a erva mate, com o trabalho nos ervais, né, então eu acho muito bonito, muito interessante, né, esses objetos, eles estão em fotos, né, então é possível acessar pelo site, colocando lá no Google, né, História de Faxinais, já vai aparecer essa exposição itinerante. E esse foi um projeto que foi realizado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, e foi coordenado pela professora Liliana Porto, da Antropologia, né, professora da UFPR também. E ele foi premiado, inclusive, né, na 8ª edição do Prêmio Ibero-Americano de Educação em Museus. E é isso. Esses links que a Thaís comentou vão estar na descrição e, novamente, te agradeço muito por ter vindo no nosso podcast. Eu agradeço muito, Janaína, professora Rosemary, foi um grande prazer. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Agroecologia e Movimento UFPR e Horto Agroflorestal, para ficar por dentro de tudo que esse podcast tem trazido por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.